que ele sabia das promessas de Deus, ele tinha sido educado na fé do pai dele. Isaac também vivia debaixo daquela piedade. E ele faz uma pergunta importante aqui em Gênesis 22:8. Olha aí, abra sua Bíblia, por favor, e dê uma olhadinha. No versículo 7. Então disse Isaac a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui. Meu filho, perguntou Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O que Abraão responde? Ele não disse assim: meu filho, o cordeiro é você. Não. Ele deu uma resposta profética. A Débora está rindo. Ele deu uma resposta profética. Olha o que ele responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. O que Abraão quis dizer com esta frase? Ele não disse assim: Isaac, o cordeiro é você. Não, ele disse: Deus proverá. Irmãos, Abraão estava enxergando quase 3.500 anos para frente. Ele falou: Deus vai prover Jesus lá na frente. Porque ele ia oferecer o cordeiro Isaac para o holocausto. Como que Deus ia oferecer Jesus se Isaac ia morrer? Se Isaac morresse, Jesus não ia nascer. Qual a resposta de Abraão? Deus proverá para si o cordeiro. Amém? Você está vendo o que é um profeta? Mexe com um homem desse, irmão. Um homem que fala e Deus faz. Deus disse para Abraão: quem você abençoar, Abraão, está abençoado. Quem você amaldiçoar, Abraão, está amaldiçoado. Abraão era um profeta, um patriarca da fé. A palavra de Abraão tinha poder. Deus vai prover para si, irmãos. Deixa correr que Deus vai dar um jeito. E Isaac aceitou ser sacrificado, você sabe muito bem. Quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar Isaac, é importante também explicar para vocês que isso é tradição, né? Talvez um rabino judaico sabe explicar com mais detalhe. Que o cordeiro era sacrificado com um golpe de holocausto, um golpe violento e com muita força, de forma que ele rachava com o golpe, amém? Para que o sangue fosse derramado. Então era mais ou menos assim. Você imagina Isaac sobre essa mesa. Abraão pegava o cutelo com as duas mãos, né? E erguia assim, e dava aquele urro com todas as forças, ainda mais com um velho de mais de 100 anos. Vocês imaginam que força que ele vai ter. E ele dava aquele urro. E com aquele golpe violento, ele rachava o cordeiro. Não era com 2 golpes, irmãos, era com um golpe só. Agora você imagine fazer isso com o seu filho deitado em cima de uma pedra. Tem que ter fé, né? Eu ouvi um caso drástico aí de uma pessoa que disse que ouviu uma mensagem na igreja que tinha que sacrificar o melhor para Deus. Aí dizem que a mulher matou o próprio filho. Irmãos, o sacrifício de Isaac é algo que Deus nunca mais vai pedir para o homem. Porque ele não tinha só o sentido de sacrifício. Ele tinha um sentido legal e profético. Nunca mais Deus vai pedir um homem para sacrificar o filho. Quem fez isso não tinha a mínima compreensão do que é a Sagrada Escritura. Agora volta a cena. Abraão pega o cutelo. Ele ergue as duas mãos para trás, dá aquele urro. Se Deus falasse assim: Abraão ia ouvir? Não. Se Deus falasse assim: Abraão ia ouvir? Não, porque ele estava gritando. Ele estava dando aquele berro. Quando ele foi dar o golpe, uma voz do céu bradou, o anjo do céu: Abraão, para! Não faz isso. Não é necessário. Você simbolicamente já deu o seu filho para mim. A aliança está sancionada. Amém? Visto que você não temesse a mim, mas deu o seu único filho a mim, agora eu tenho o direito legal de te dar o meu único filho. Da sua descendência vai nascer o filho que eu vou dar para a humanidade. Amém? Quando Jesus na Santa Ceia, eu já falei isso aqui, mas é sempre bom reforçar, come com os discípulos, ele estava celebrando uma aliança. Amém?
comer junto faz parte da aliança. Amém? Até hoje na África, quando as pessoas se casam, elas ceiam juntos. E na ceia, Jesus fazia uma troca, porque a aliança requer troca de bens. O que Jesus deu para o homem? Ele deu a sua vida. Era Deus sancionando o pacto que ele fez com Abraão. Abraão deu filho, Deus estava dando o seu filho, filho por filho. E nesta troca, há uma união de almas. Quando se une almas, o que acontece? Imagina se eu unir o meu sangue com o seu sangue. Se você tem uma doença, essa doença passa para mim, não passa? E se eu tiver saúde, a minha saúde passa para você, não passa? Se eu tiver vida, eu passo vida para você. E você passa a vida para mim. Não é à toa que a AIDS é transmitida principalmente por relações sexuais, né? Está no sangue. Relação sexual é uma união de almas. É celebração de aliança. Amém? E Jesus, quando ele come com os discípulos, ele estava doando tudo que ele tinha. Vida, virtude e a sua natureza divina ao homem. E o que o homem estava doando para Jesus? Morte, pecado, transgressão, só coisa ruim. Eu, se fosse Jesus, não ia fazer essa troca, não. Eu te dou o melhor, você me dá o pior. Mas foi isso que aconteceu. Logo depois desse momento, Jesus se sente profundamente angustiado. Por quê? Porque todo o pecado do homem estava sobre ele. Na hora que ele celebrou a aliança e se uniu com o homem na ceia, ele assumiu todo o pecado, desde Caim até o último pecado que se vai cometer na face dessa terra. E Jesus sentiu pela primeira vez a angústia de estar separado de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Por isso que ele clama na cruz: Senhor, por que me abandonaste? Jesus se sentiu abandonado. Quem já se sentiu abandonado alguma vez na vida? Eu já me senti várias vezes. Quem nunca orou e sentiu o céu como de bronze, fechado? Eu já senti várias vezes. Eu sei que você também sentiu. O que é isso? É consequência do pecado. E Jesus sentiu isso. Sentiu na carne. O pecado dele? Não, o pecado da humanidade que estava sobre ele quando ele celebrou a aliança. Isto é aliança. É por esse meio que o homem é salvo. É dessa forma que a nossa vida se une com a vida de Deus e Deus nos transmite a vida, porque você, por natureza, está morto e separado de Deus. Mas quando você se une com Deus, Ele passa de novo para você a vida. Amém? E é essa vida que vai te ressuscitar um dia. Quem sabe você vai estar lá no pó da terra, né? Ninguém nem mais sabe onde é a sua sepultura. Mas quando soar a trombeta, essa vida de Deus vai fazer um milagre. Vai reunir o pó e você vai ressuscitar num corpo glorificado. Amém? Um corpo incorruptível. É disso que nós estamos falando. Se você continuar a leitura de Gênesis e ver que logo depois de Abraão ter celebrado a aliança, no versículo... Perdão, irmãos, deixa eu ver aqui. No versículo 13: Então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em lugar de seu filho Isaque. Que coisa engraçada. Quem cria carneiro diz que se tem um bicho que faz barulho, é carneiro preso. Diz que quando o carneiro se enrosca entre arbustos, que o chifre dele fica preso, ele faz um escândalo terrível. Aquele carneiro estava preso ali, por que Abraão não tinha visto? Como que Isaque não tinha visto? Mas a palavra de Abraão é tão profética que o que ele falou? Ele disse: Deus proverá um cordeiro. E se não é que Deus proveu mesmo? Irmãos, às vezes quando nós estamos diante de uma grande luta na nossa vida, guarde isso, nós temos a tendência de colocar os nossos olhos só no problema. Você já teve com um grande problema para resolver? Já teve? O que acontece? Você não vê nada, você só vê o problema. Às vezes você está andando na rua, você vai lá no fórum resolver o problema, ou no cartório, sei lá,
E alguém passa por você na rua, te cumprimenta. Ô fulano, cumprimentei você ontem, você nem respondeu. Ô, desculpa, eu não te vi. Por que não viu? Porque fica tão focado no problema